Mais uma vez, a paz do Senhor. Azul. Amém. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 9. Do 1 ao 7. Glória a Deus. Capítulo 9, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há alguém que ficasse da casa de Saul, para que o faça bem por amor de Jonatas? Tem uma interrogação aqui, uma pergunta. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou na casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis-me aqui, servo teu. E disse Davi: não temas, porque certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Glória a Deus. Observamos, pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Observamos aqui o seguinte, que houve aqui dois probleminhas. Um oportunista. Ziba é um oportunista. Outrora, Ziba era servo de Saul. Mas morre Saul, teus filhos, morrem todos na guerra. E então ele se apoderou dos bens de Saul. Como quem diz, não tem mais herdeiro. Então o oportunista é assim. Quando ele vê a oportunidade, ele vai e lança a mão daquilo que não é dele. E quando Davi fala sobre Mefibosete, se havia alguém da casa de Saul, o que Ziba entendeu ali? Então só tem mesmo o filho de Mefibosete, filho de Jonatas. Então eu vou procurar esse garoto, ele sabia onde é que estava, e Davi vai matar ele também. Ele calculou assim, né?
Mas só que o coração de Davi estava com Deus. Agora, o que esse rapaz está fazendo em Lodebar? Lodebar é um lugar triste, uma cidade de prostituição, local de esquecimento. Quando alguém ia parar naquele lugar, ele ficava esquecido do mundo. É um lugar onde ninguém queria ir. Ninguém queria saber nem onde ficava Lodebar, de tão ruim que era esse lugar. Porque só havia prostituição, roubo, e o lugar já diz, lugar de esquecimento. Mas por que ele foi parar naquele lugar? Mefibosete tinha tudo para dar certo na vida dele. Ele tinha tudo para crescer um príncipe, porque era neto de um rei. Neto do primeiro rei de Israel. Mas por que tudo isso acontece? Muitas vezes acontece coisa na nossa vida e nós ficamos questionando com Deus. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Eu te louvo, vou na tua casa, faço evangelismo, dou oferta, estou tudo chamando a fazer, Senhor. E por que essas coisas aconteceram comigo? Essa enfermidade, essa escassez de dinheiro, esse desemprego, por que isso aconteceu comigo? O que o Senhor quer fazer comigo? Né? Muitas vezes questionamos isso aí, entendeu? Mas esquecemos que Deus tem um plano em cada coisa que Ele faz na nossa vida. Voltando ao passado, numa grande guerra que aconteceu, aqueles cavalos passando por dentro da cidade, matando todo mundo, espada e lança, aquela coisa toda. Essa criança, filho de Jonatas, ele cai no meio daqueles cavalos ali, ele é atropelado pelos cavalos, e ele se embola. Ele não morreu ali porque era um plano de Deus que ele ficasse vivo. Havia também uma pessoa, uma certa mulher que cuidava dele quando ele era criança, que afinal de contas ele era um príncipe, era filho de Jonatas, filho do rei. Então certamente tinha uma pessoa que cuidava dele. Então essa senhora pega essa criança toda quebrada. Então, antes que aqueles pessoal da guerra acabasse com toda aquela raça ali, ela foge com essa criança, como quem diz, eu vou para um lugar que ninguém vai me achar. E foge para essa cidade de Lodebar. A história conta que essa mulher teve até que se prostituir para tratar dessa criança. E cresceu, mas se arrastava pelo chão. Não tinha como andar. Uma tristeza total. Então, mas por que Davi faz isso? Vamos chamar. Sabendo que Davi ele foi ungido rei na sua adolescência. Mas ele também sabia o seguinte, que ele só podia ser rei com a morte do rei Saul. E jamais ele fez alguma coisa contra o rei. E sendo que o rei, quando ele ficou sabendo que Davi tinha sido ungido rei, ele pegou e virou-se contra Davi. Davi já tinha salvo ele do Golias, já tinha vencido guerras para ele, era um varão de guerra, mas mesmo assim, Saul, quando foi sabedor que ele era ungido rei, falou, não pode, ele não pode ser rei. Quem tem que ser rei é um dos meus filhos. Outra coisa, muitas vezes Deus nos concede alguma coisa e nós queremos ser dono daquilo. Tudo aquilo que Deus nos dá, uma hora Ele pode tirar, porque tudo pertence a Ele, até a nossa própria vida. Ele nos dá a nossa vida, nos dá o fôlego de vida, nos dá tudo. Mas se Ele precisar de tirar, Ele tira porque Ele é dono de tudo. Ele que manda, Ele que criou. Então Ele é o dono de tudo. Então Saul, ele sendo ungido o primeiro rei de Israel, o cargo subiu para a cabeça. Então ele achou que ele seria a linhagem de rei e nunca mais a família dele ia deixar de ser rei. Ele achava que ia passar de pai para filho.
Mas não é assim que Deus quer. Deus faz diferente. Eu quero assim, é assim, não é do jeito que você quer. Muitas das vezes nós preparamos uma mensagem para pregar e chega lá na hora, você abre a Bíblia e você, onde foi que eu li? Você não sabe mais o que foi que você leu. Não acontece isso, irmão? Acontece às vezes, você fica em casa lendo ali, aquela palavra ali, tudo, né? E quando chega na hora de pregar, eu esqueci o que foi que eu li. Aí você vai abrir outra palavra que não tem nada a ver com aquela história que você leu, entendeu? Mas é assim que Deus faz. Tem que ser do jeito dele. Então, agora vamos falar do oportunista. O oportunista Ziba, né? Ele sabia que Mefibosete estava naquela cidade. Então ele manteve lá, né? Ele ficou lá e tal. Ele sempre ia lá, porque ele também não era boa coisa, né? Como eu já disse, oportunista. Então se apoderou dos bens de Saul, porque não tinha mais herdeiro, só tinha Mefibosete. Então quando Davi chama para saber se tinha alguém, o que ele faz? Opa, não sei nem o que fazer com as minhas mãos. Davi vai matar Mefibosete, eu fico o senhor dessa fazenda todinha aqui de Saul. Eu fico sendo dono dessas vacas, das ovelhas. Então a minha riqueza vai se concretizar, né? É assim que o oportunista pensa, ó, se aquele cara morreu, eu fico com a coisa dele. Não é assim? Só que o pensamento de Davi é diferente. Porque Davi tinha uma afinidade com o pai de Mefibosete muito grande. Muitas das vezes, Saul preparou a morte de Davi, e o próprio filho de Jonatas, o filho de Saul, Jonatas, era tão amigo de Davi, que se considerava irmãos. Era uma amizade inabalável. E nessa guerra tal que o filho dele morre, que o filho é atropelado, Jonas morre nessa guerra. Aí foi uma tristeza muito grande para Davi, mas fazer o quê? Perdeu um amigo, um irmão. E foi. Aí depois disso, Davi é considerado rei e começa a reinar. Então ele começa a botar as coisas no lugar. Observe quando nós lemos aqui na palavra, são perguntas. Perguntas e respostas. Vou voltar lá. Olha só. O primeiro versículo, observe que é uma pergunta. Ó. E disse Davi, ainda, pela palavra que ele falou, o Ziba vai matar ele. Veja só como ele falou. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul? Então o que ele entendeu ali? Opa, é a hora que ele vai passar o cerol no Mefibosete e vai ser tudo meu, né? Não, eu vou, não, tem um Mefibosete assim, não está andando mais e tal, então eu vou lá buscar ele. Então ele foi buscar, quando ele chega lá, que Davi fala, agora é o seguinte, você vai ter tudo de volta, aquilo que era teu, que era do teu avô, do teu pai, vai ser tudo seu. E ele bota Ziba para ser servo de Mefibosete. Nós virou ao contrário, irmão. Muitas das vezes Deus vira o troço de uma tal maneira que você não entende como é que foi feito aquilo, né? Deus modifica o troço da maneira que a gente fica pensando como é que isso aconteceu, cara. Coisa que é impossível de acontecer, acontece. Entendeu? Mas é porque Deus está no negócio. Para o nosso irmão nem sempre acontece. Então, como já falei, tudo que nós temos aqui na terra, eu posso conquistar, posso ganhar, mas não é sempre meu. Um dia pode ser tirado. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem não vai demorar muito tempo, porque nós não temos muita coisa que falar aqui, entendeu? A história já diz, né? Nós sabemos o seguinte, que como eu já falei, Davi, ele teve aquela paciência, desde criança, desde novinho, de adolescência, quando Samuel vai lá e unge ele rei de Israel. Espera aí, que você está me ungindo rei? Mas não tem um rei, não, mas você vai ser rei. Ele ficou quieto. Ele ficou quietinho, esperando a tua vez. E muitas das vezes nós queremos troça antes da hora. Aí dá errado, dá ruim. É assim,
Não é assim que se fala, dá ruim. Nós temos que esperar a vontade de Deus. Porque há um tempo. Há tempo de vitória. Há tempo de perder. Tempo de ficar doente. Tempo de ficar curado. E tempo de vir a vitória. Tempo de vir a vitória. O que esse rapaz podia pensar? Espera aí. Se meu avô foi ungido por Deus, rei, por que eu estou aqui sofrendo? Se eu sou da linhagem de um rei, por que Deus fez comigo? Será que ele pensou assim? Não, mas ele ficou sofrendo lá, mas levava a vidinha dele, tranquilamente, num lugar de esquecimento. E muitas das vezes nós passamos por situações difíceis. A gente fica caído emocionalmente, mas se você colocar nas mãos do Senhor, deixa Ele fazer a vontade dEle. Porque se eu quer ver tudo pela nossa vontade, nunca dá certo, irmão. Eu estive pensando nisso aí. Quantas coisas tem passado na minha vida, né? E eu vi que se eu não entregar nas mãos do Senhor, nada pode ser resolvido. Outrora, eu procurava resolver meus problemas de outra maneira. Eu ia acender vela, ia rezar por uma imagem. Quantas vezes, no mês de novembro, meia-noite, eu estava dentro do cemitério, fazendo trabalho. Coisa horrível, hein? Coisa horrível. Eu achava que aquilo dava certo, porque me falaram daquele jeito. Porque o inimigo, irmão, ele não vai aparecer para você com chifre e botando fogo pela boca, não. Ele vai aparecer para você como uma pessoa bem arrumadinha. Ele apareceu para mim fazendo uma coisa que me fez acreditar nele. Ele é sujo. Ele é sujo. Então ele armou uma cilada para mim. Havia no passado, bem passado, na década de 60, olha, bem longe, né? Na década de 60, por volta de 64, mais ou menos, por aí. Em 64, eu morava em Ipanema, bairro Chique, né, irmão? Ipanema, é morador de Ipanema. Hoje eu moro aqui em Bangu e tal, eu morava em Ipanema. Abre um parênteses aí. Morava no Morro de Cantagalo. Mas é Ipanema, né, irmão? Mas é Ipanema. Aí eu namorava uma garota, né? Tinha lá meus 20 anos, por aí. Aí um dia eu cheguei na casa, eu perdi meu documento do trabalho. Lá na oficina que eu trabalhei. Aí fui embora, documento, dinheiro, perdi e tal. Não achei de jeito nenhum. Aí quando eu cheguei de casa, fui logo lá para a casa da namorada. Aí ele estava fumando, o pai dela estava fumando um charuto lá, um troço lá, fazendo uma fumaça fedorenta lá, bebendo não sei o que lá. E me perguntou se está tudo bem. Até então eu não conhecia nada daquilo, meu. Vê como é que ele fez. Ele fez eu perder o documento, presta atenção. Ele fez eu perder o documento. Procurei para a oficina todinha, não achei. Quando eu cheguei à noite, isso era na sexta-feira, na casa da namorada, aí o cara tinha recebido um troço lá. Está tudo certo? Ele está tudo certo, senhor. Você não perdeu nada? Aí, como é que eu posso saber que eu perdi? Você não perdeu nada? Aí eu fico você, cara, não, realmente eu perdi meu documento sim e tal. Aí eu falei, vem cá. Aí escreveu uns troços assim, um giz assim, aí jogou uma fumaça em cima. Ele falou assim, amanhã tu vai lá no teu trabalho que o seu documento vai aparecer. Eu falei, esse negócio está meio esquisito. Ele falou, não, mas amanhã não vai abrir, amanhã é sábado.
Só vai abrir segunda-feira, não. Vai amanhã cedo, que vai aparecer amanhã cedo o seu documento lá. Fui, né, Ivan? Cheguei lá, o patrão levou o carro que eu consertei, pus para lavar, o documento está dentro do capô do carro. Ele achou. Rapaz, aquele troço me arrepiou, cara. Rapaz, como é que o cara sabia da minha vida, cara? Como é que adivinhou aquilo? Aí, eu não conhecia Jesus, não conhecia ninguém. Mas na minha casa tinha um ponto de pregação da Assembleia de Deus, que a minha mãe era assembleana. Toda quinta-feira tinha um ponto de pregação lá. E eu já estava acostumado a chegar em casa, mas sem demagogia. Eu cumprimentava os irmãos com a paz do Senhor, cara. Porque é assim que sempre cumprimentou, a paz do Senhor. O diabo falou assim, vou perder essa alma. Eu tenho que armar uma arapuca para ele acreditar em mim. E assim ele fez. Eu passei a acreditar nele. Aí, daí para cá, onde tinha um centro espírita, eu entrava para tomar um passe. Aí aprendi a acender vela na cruzada, coisa e tal. E por aí foi, né? Coisa de louco, irmão. Aí chegou um ponto que disseram que eu tinha que botar roupa branca para trabalhar. Me fizeram botar roupa branca. Eu desenvolvi lá o santo. E ele vai trabalhando na vida da pessoa dessa maneira. Um dia você ganha, 2 você perde. Se você ganhar 2, 5 você perde. É assim. Porque Deus te dá com a mão e completa com a outra. O diabo dá com a mão e tira com a outra. Isso foi levando assim. O tempo passou. E minha mãe continuava orando. A minha palavra nunca vai voltar vazia. Isaías, né? Isaías 56, né? A minha palavra nunca vai voltar vazia. Minha mãe nunca parou de orar. Meu irmão. Quando foi em 94, eu caí no hospital. Já é o tempo passado, né? Foram 20 anos lá dentro. Em 94 eu caí no hospital. À noite. Quando amanheceu o dia, já tinha crente orando na cama para mim, me orando. Eu digo, opa, o negócio está mudando. O negócio vai mudar de figura, né? O pessoal de lá, ninguém foi saber porque eu sumi. Não foi lá para fazer uma reza, alguma coisa assim, né? Ninguém vai fazer isso. Mas o crente estava orando na cama no hospital, de manhã cedo. Aleluia. Aí veio o negócio seguinte, eu estava no caminho errado. Aí quando eu voltei do hospital, minto. Aí tinha um irmão na Igreja Nova Vida, o irmão Jorge. E eu chamava ele de irmão Jorge, não por demagogia, porque eu gostava dele, eu considerava ele como meu irmão. Diácono da Nova Vida. Aí ele foi me visitar no domingo, né? No hospital. Aí ele falou assim, quarta-feira você vai na igreja? Eu falei, vou, mas não estou internado, como é que eu vou? Não, quarta-feira próxima agora, hoje é domingo, quarta-feira você pode ir na igreja? Eu falei, posso. Eu estou internado, como é que vai ser? Orou. Quando foi segunda-feira de manhã, o médico está de alta, pode ir embora. Aí quarta-feira eu fui na igreja, mas ainda não estava firme. Rola para cá, rola para lá e tal. Em 95 eu desci as águas, pela glória de Deus. Eu e minha esposa juntos. Nós dois juntos. Descemos as águas em 95. É por isso que eu digo, 95 para cá são quantos anos? 20? 30 anos, né? Minha idade é 30 anos. Minha idade é 30 anos. Foi quando eu nasci de novo. Em 95. Amém? Então, sempre eu lembro falava, eu estou com 16 anos, lembra que eu falo na outra igreja? Entendeu? Foi a idade que eu fui batizado, 95. Entendeu? Então é o seguinte, na hora certa, Deus vai e te busca lá na hora certa. O que ele fez com Paulo? Paulo perseguiu tantos cristãos. Pode ir, Paulo, vai dando corda, você vai, entendeu? Mas se ele tiver um propósito na tua vida,
na hora certa ele vai te pegar. Entendeu? O que Paulo ia fazer quando ele caiu? Ele estava indo para onde? Para onde Paulo estava indo? Ele ainda era Saulo. Hein? Estava indo para Damasco. Fazer o quê? Prender cristão. Ele ia prender cristão. E com a comitiva dele, supõe-se que foi a cavalo, que estava com pressa. Entendeu? Ele ia prender cristão. O que Deus fez com ele? Deu um tombo nele. O Senhor, agora é o seguinte, daqui para frente tu não vai seguir mais ninguém, cara. Agora você vai ser perseguido, porque eu vou cuidar de você. Amém? E ele foi, naquela hora foi consagrado a apóstolo. O próprio Jesus Cristo. Você pode fazer o que for na vida. Se Deus tem um propósito na tua vida, na hora certa ele vai te pegar. Vai te botar para trabalhar. E eu agradeço muito porque é o seguinte, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui mais. Mas tudo aquilo que eu passei não foi tanto como esse Mefibosete. E Mefibosete sofreu dores, ficou aleijado, mas também ele não blasfemou contra Deus. Na hora certa, Jesus foi lá e resgatou ele. Entendeu? E o que aconteceu? Ele passou a comer na mesa do rei. Entendeu? E Jesus, hoje Jesus está convidando nós para comer na mesa com ele. Amém? Que nós possamos também participar do pão com Jesus Cristo na mesa dele. Entendeu? Amém? Glória a Deus. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.